Salve Jesus e salve Maria Santíssima nessa sexta-feira, dia 10 de junho de 2022. Começa agora mais um programa Playtens. Eu sou Marco Sartori e é um prazer, uma honra estar contigo aqui todas as sextas-feiras. Tudo bem? Vamos falar a verdade, que tem sexta-feira que eu não tô aqui de verdade, né? A garganta tava meio ruim aí na semana passada, não tava aqui semana passada, então a gente colocou um programa reprise, né? Mas hoje, programa inédito nessa tarde de sexta-feira, antecedendo praticamente aqui a hora do Ângelus, a hora da Ave Maria. Maria ao seu lado, onde você sabe, pode colocar sempre uma garrafa ou um copo de água para que seja fluidificada. Mas antes disso, a gente vai para a nossa reunião espiritual semanal, né? Praticamente Evangelho no Lar, mas sabe que aqui tem programação todos os dias, né? Aqui tem programação o tempo todo, a partir das 9 da manhã. E nessa sexta-feira, uma vez por semana, nós estamos aqui com o programa Playtens para falar sobre espiritualidade, por que não? Afinal, o canal do Templo Espiritual Maria Santíssima fala sempre sobre espiritualidade. Para que você cuide da sua saúde, para que você não fique doente, para que você se cure, para que você cuide da sua família, para que você cuide do seu intelecto, do seu momento de vida, para que você resolva os seus problemas. Por isso a gente conversa com os espíritos, você é convidado a participar das reuniões espirituais presenciais todos os dias aqui no templo, no Salão Sagrado e nas caravanas de luz. Vale lembrar que amanhã, sábado, dia 11, vamos ter caravanas de luz em Maringá, Paraná. O pessoal já saiu aqui de São Paulo hoje cedo, nessa sexta-feira pela manhã. Você acompanha aí tudo que acontece pelos stories no perfil oficial no Instagram do Templo. E Maringá, Paraná, amanhã, sábado, dia 6, a partir das 10 horas da manhã. O endereço está aparecendo aí na tela, Estrada Morangueira, lote 24D de dado, saída para Astorga, né? Chácara Recanto dos Sabiás. Ana Cláudia, você pode falar com ela pelo WhatsApp, pelo telefone, DDD 44 98765750, certo? E como essa casa espiritual, nós temos esse propósito de proporcionar uma conversa com os espíritos individualmente, quando você participa dos atendimentos, as conversas coletivas, onde você pode ouvir as palestras dos espíritos. Hoje eu peço licença para trazer um alerta, verdade. Mas esse alerta, aliás, é o título do tema do programa de hoje, alerta, mas aí você já deve estar se perguntando, que tipo de alerta? O que vai acontecer? O que os espíritos disseram para a gente nessa sexta-feira, dia 10 de junho, que é necessário trazer esse alerta? Mas saiba que esse alerta já foi trazido há um tempo. Você vai saber que alerta é esse daqui a pouco. Mas antes vamos para a nossa prece, porque nós participamos aqui no YouTube, pela internet. Parece um programa, mas é uma reunião espiritual à distância. Então, se você puder e quiser, feche seus olhos, respire profundamente, tal como os espíritos nos lembram. Assim como o silêncio é uma prece, o silêncio da mente também, o silêncio do coração, a respiração também é uma prece. Então enche o seu pulmão de ar, respira profundamente, segura o ar um pouco, solta devagar. Cada vez que você faz isso, você equilibra o teu corpo físico, equilibra a tua mente, para que nós possamos convidar os espíritos, nossos mentores, a se aproximarem de nós, aqui do nosso estúdio, e se aproximar de você, aí na sua casa, onde quer que você esteja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Maria Santíssima, rogai por nós, para que possamos, com a ajuda dos irmãos espirituais, assimilar as palavras trazidas nos livros, nas psicografias, nas palestras, através da mediunidade, através das verdades verdadeiras que estão visíveis aos nossos olhos, mas principalmente que são sentidas em nosso coração. Por isso lhe pedimos, Maria, que além dessa presença dos nossos mentores, a Senhora também se faça presente em nossas mentes em cada momento
da nossa vida e do nosso aprendizado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. Que tenhamos uma excelente tarde, uma tarde de aprendizado, uma tarde de paz, mas não a paz que a gente espera do mundo e que o mundo não pode nos dar, mas a paz que nós mesmos podemos promover ao nosso redor, a todos os nossos familiares e principalmente para o mundo todo. O mundo todo onde exala esse olhar de Maria Santíssima, exala essa luz de Maria Santíssima, do olhar de Maria, principalmente nessa transição de imagem que a gente estava vendo lá do santuário a Santa Sara, onde tem esse mirante belíssimo, e onde você, que se por um acaso nunca foi até lá, saiba que você é convidado para ir nessa próxima reunião que vamos ter nesse mês, né? Hoje é dia 10 de junho, no dia 26, vamos estar juntos aí, ó. Vamos subir esse monte, vamos subir todos esses degraus dessa escadaria, vamos subir até os céus com os nossos pensamentos. E caiu o convite, ó. Primeiro Café com Espiritualidade, dia 26 de junho, vai ser um domingo, leva a sua família. Olha só, volta aqui para mim, deixa eu falar um negócio para você. A entrada é franca, tá? Não paga nada, não tem convite pago. O estacionamento também é gratuito. O que vale é a sua presença. Isso não tem nada que pague. A sua presença é fundamental. O café é colaborativo. Nós vamos começar às 10 da manhã. Vamos hastear a bandeira do Brasil, né? Às 11 horas, vamos inaugurar a imagem do nosso querido Miguel Arcanjo. Vai ter inauguração de uma imagem também, olha que dia especial. Vai ter apresentação musical. Nossa irmã Natália, eu ouvi dizer que a Natália Jaquini vai cantar e vai tocar lá também, né? Os teus outros irmãos se apresentando também, vai ter apresentação musical. Vamos ter o sorteio do quadro, tá? Se você está participando da rifa, né, desse sorteio, a entrega, a apresentação do nome, ou seja, o sorteio e a entrega do quadro, se o vencedor, se o ganhador estiver lá, já leva ele embora para casa. Lá do santuário já leva para sua casa. Agora, se você não estiver lá, a gente dá um jeito de levar para sua casa ou de você vir retirar aqui no templo, tá bom? Nos ajude. Então, participe desse sorteio. Veja como tudo se encontra, tudo casa. A gente está tendo sorteio, vai ter entrega do sorteio lá. Vai ter também a inauguração da imagem de Miguel Arcanjo. Vai ter o hasteamento da bandeira nacional. Vai ser um dia muito especial. Vai ter a palavra dos espíritos, tá? Vai ter a palavra do dirigente, nosso querido irmão Gilberto Rissato. Vai ser aberto a perguntas, tá? Não é um atendimento espiritual individual. Então, você pode perguntar alguma coisa que vai servir, a resposta vai servir para todo mundo, tá? E não uma pergunta individual, particular. Aí é para um atendimento pessoal, tá? Perguntas que vão ser abertas, vai ser aberto ali um momento de perguntas que podem esclarecer a todos, tirar dúvidas sobre o céu, a terra, o ar, tá bom? Isso, a gente vai fazer um dia muito especial, muito gostoso. Mas antes disso, a gente traz um alerta. Que alerta é esse? Você tem acompanhado as mensagens do nosso irmão Agostinho? Tanto aqui no canal do Templo, quanto no canal do nosso irmão Gilberto, nas palestras que ele faz, nas conversas que ele faz todos os dias à noite. Você deve ter acompanhado a programação aqui hoje cedo, durante o período da manhã. Nós reprisamos uma mensagem do nosso irmão Gilberto, assim, através da mediunidade do Gilberto, a mensagem do nosso irmão Agostinho, trazendo ali uma porção de fatos que podem acontecer se nós continuarmos andando do jeito que a gente está andando. Mas sabe que esse alerta ele foi trazido para nós, já tem um tempo, por um outro grande espírito, nossa irmã Joana de Ângeles, através da mediunidade do nosso irmão Divaldo. Tá aí o alerta. Vamos falar sobre livros hoje.
O programa de hoje tem esse propósito, falar sobre literatura. Então, aproveitando que a gente já está ao redor desses nossos mentores, desses que nos acompanham, tanto para ensinar quanto para nos aprender, porque eles são nossos amigos, e para você que nos assiste aí de vários lugares do mundo, pode se manifestar, escrever aqui no chat onde você se encontra, que lugar que você nos assiste, cidade, estado, país e por aí vai. Nesse livro Alerta, psicografado pelo Divaldo Franco, e da autoria de Joana de Ângeles. É um livro que tem 60 propostas de alerta, ou 60 alertas. E chama alerta por quê? Porque essa dupla fantástica que nós conhecemos, Divaldo e de Joana de Ângeles, existem outros autores espirituais e outros médiuns também que fazem duplas fantásticas, mas nessa obra, que é extraordinária, traz um carinho muito especial, tanto Divaldo quanto Joana, né? Então, quando eles trazem alerta, parece uma notícia boa, mas uma notícia ruim também, mas sempre com muito carinho, né? Divaldo, ele traz palavras de carinho, mas Joana é muito direta, né? E ela diz alerta. E a gente vê por essas lições que nós nos expomos a perigos o tempo todo. Se a gente não tivesse falando sobre o Evangelho, se nós estivéssemos falando, sei lá como se diz, na vida secular, né, na vida desse momento, nós sabemos que a gente está expostos a perigos o tempo todo, nessa sociedade que a gente vive, nesse momento atual. Mas não necessariamente a gente vai até os perigos, né? Veja bem, a gente vê nos noticiários, né? A pessoa estava, sei lá, aguardando o ônibus no ponto e aconteceu um acidente, o carro subiu na calçada, enfim, e a pessoa veio a desencarnar. Então a pessoa se feriu ou desencarnou, ou então a pessoa estava no restaurante fazendo uma refeição, quando de repente nossos irmãos, né, em busca dos nossos bens, entraram no restaurante e assaltaram todo mundo, né? Se a gente estando em alerta, a gente ainda assim está sujeito a esses riscos, se a gente não tiver alerta, se nós não estivermos alertas, nós aumentamos a nossa exposição aos riscos. Mas isso não só no que diz respeito aos riscos físicos, porque eles estão aí, né? É só abrir o jornal, ver as notícias na televisão. Mas olha que interessante. Esse livro, publicado numa outra época, né, em anos atrás, diz o seguinte: esses que são dias de transição moral e de crescimento espiritual do planeta, não tenhas dúvida. Quando nós estamos numa época de crescimento e transição, é como se fosse, né, um caldeirão fervente. Tudo pode acontecer. E o alerta, além do alerta dos nossos cuidados físicos, é sobre o nosso alerta ou sobre os cuidados que nós temos que ter no que tange ao espírito. Porque também como espíritos, ou eu diria principalmente como espíritos que somos, nós estamos sujeitos a riscos espirituais. Porque nós não somos seres físicos tendo uma experiência espiritual, não é isso. Pelo contrário, nós somos seres espirituais e nesse momento a gente está tendo uma experiência física. Nesse momento a gente está, né, restrito a se manifestar dentro desse corpo, dentro do seu corpo, do nosso corpo. Esse corpo é uma porção de matéria orgânica, animada, que a gente ganhou ao nascer e que a gente está usando e daqui a pouco a gente vai devolver de alguma forma. Usado, claro, né? E aí, o instrumento que a gente utiliza, que é o nosso corpo, volta para a Terra, volta à integração com a Terra. Então nós estamos vivendo nessa experiência física. Como seres espirituais, a gente aprende isso com os espíritos, lógico,
O fato de nós existirmos e pensarmos, né? Pensar, sentir, as emoções, sentimentos, pensamentos, faz com que a gente tenha uma interação uns sobre os outros, não só uns com os outros, mas uns sobre os outros. Quando a gente pensa, o nosso pensamento se projeta, se espalha, alcança e pode induzir as pessoas a ter o mesmo pensamento que aquele que emite o pensamento, ainda que de forma inconsciente também. No nosso momento evolutivo, acontece de forma subliminar. E todos pensando a mesma coisa, a gente está propagando um pensamento, uma onda de pensamento, uma rede infinita de ondas projetadas, e nessa rede a gente envia e recebe. Nós estamos enviando sugestões e recebendo sugestões o tempo todo. E quem somos nós nesse universo de ondas? Somos seres espirituais, cada um com o nosso caráter, com o nosso conhecimento acumulado, com o seu progresso espiritual, cada um num certo patamar. Todos nós com uma certa quantidade de virtudes, né? Essas virtudes que a gente adquire, e uma certa quantidade de fraqueza também, defeitos, vícios, más qualidades, e de forma, né, equilibrada isso. E todo mundo reencarna aqui nesse planeta, que é classificado, né, chamado, está lá no Livro dos Espíritos, numa escala que tem 5 degraus, a gente está na segunda de baixo para cima, no segundo degrau. Existem os mundos inferiores, primitivos. Em segundo lugar, o nosso, né? O mundo de expiação e prova. Expiação com X, né? Que significa acertar as contas, pagar as dívidas, enfrentar as consequências dos nossos atos. Olhar nos olhos de quem a gente entrou em conflito. Como isso? Todos os espíritos que estão na nossa fase evolutiva, simplificando, planeta de expiações e provas, reencarnamos nós, espíritos em que ainda, né, simplificando, ainda não é o bem que prevalece na nossa faixa. Ainda não é. Isso resulta um mundo como o nosso, o mundo que está aí. Onde, se a gente quiser comer, a gente tem que trabalhar. Existem planetas, tá na literatura espiritualista, que as pessoas vão trabalhar, que os seres vão trabalhar pelo prazer em oferecer algo de si em favor da sociedade, sem esperar algo em troca, não tem salário. Ah, então você vai trabalhar de graça? Não, não é de graça. Qual é o seu pagamento? Não, nesse planeta ou nesses mundos, a minha alegria é que o trabalho que eu ofereço, o cansaço que eu sinto, resulta em alguma coisa para os outros. E tudo que eu preciso me vem de graça porque um ou outro está fazendo o que eu preciso também. Ou seja, tudo é uma troca igualitária. Todo mundo tem a mesma coisa. É igual como a senhora que vai no supermercado, compra tomate, berinjela, chuchu e almeirão. E ela oferece. Né? Eu vou lá, pego o almeirão para minha salada. Aquela lá trabalha numa usina nuclear, sei lá. Produz energia elétrica. A alegria dela é ela ir lá, né, para que todos tenham energia elétrica. Esses são os mundos acima dos nossos. Não tem salário, não tem obrigação. No nosso mundo, se a gente não levantar no frio, né, tomar café, vai lá, aqui em São Paulo o pessoal vai para a CPTM, tem trem tá atrasado, né? Imagina aqueles dias, né? Imagina aqueles dias onde teve greve nos trens metropolitanos, onde teve alguma falha técnica, as pessoas querem chegar no trabalho e não conseguem. Ou seja, se a gente não trabalhar, o patrão manda a gente embora. Não é só trabalhar, tem que trabalhar direito. Não é só ir ao trabalho, é trabalhar. Às vezes a gente não gosta, não quer, mas vai. Por quê? Porque do nosso trabalho depende o sustento dos pequeninos, a escola, o leite, enfim. Tem que pagar aluguel, a hipoteca, senão ficar sem casa.
vai morar em algum outro lugar, né? Mais complicado, não mora em lugar nenhum. Ou seja, o mundo está organizado conforme o nosso nível de progresso, é o que a gente aprende aqui nesse alerta. O nosso mundo tem essas paredes duras, né? Tudo é tangível. Tem esses muros, arame farpado. Imagina um alienígena chegando aqui no planeta Terra, começa a andar pelos bairros e fala: nossa, nesse planeta ainda deve existir algum animal ou muitos animais perigosíssimos, ferozes, porque todas essas casas são muradas, cheias de arame, cerca. Escuta, qual é o bicho que vocês estão com medo de entrar nas suas casas aí? A gente fala: não, não tem bicho. Somos nós mesmos. A gente tem medo da gente. Gente tem medo de gente, né? Esse é o nosso planeta ainda. Onde nós temos, sim, claro, coisas belas, amor, harmonia, fraternidade, né? A colaboração. Mas nós também temos ainda coisas tristes, muitas coisas tristes. A violência, a pobreza, a escassez, inveja, ignorância, maledicência, né? O descaso. Todas essas coisas, né? Então, o único jeito que a gente tem para melhorar o mundo é melhorar a nós mesmos, em primeiro lugar. Então a lição de hoje, desse livro alerta, fala que a coisa está tão esquisita que às vezes dá a impressão de que, né, é inútil. Não, meu Deus, não adianta, né? O que eu posso fazer? A coisa está perdida, né? A gente tem essa sensação. A juventude, né, confunde a alegria de ser jovem, porque quando a gente é jovem tudo é gostoso. A gente não se cansa, não tem dor, não tem artrite, não tem, né? Não tem nada dessas coisas, Joanete. Passa a noite inteira dançando no baile, na discoteca. Chega em casa às 6 da manhã, 7 horas da manhã já está na hora de levantar e está disposto e vai para outra coisa, para o colégio, para a faculdade, sei lá. Quando a gente é jovem, é tudo uma maravilha, né? Mas depois de uma certa idade, né, a gente já tem algumas dificuldades. Depois que passa dos 30 e poucos, né, começa, é aquela dor, é ali, é a Joanete, é o bico de papagaio. Aí já não dá mais para fazer esportes radicais, né, pular de paraquedas, né? Não dá mais para fazer essas coisas, para virar à noite e trabalhar virado. Então, outros entendem que o legal é sair na noite, ingerir bastante bebida alcoólica, né? Praticar esses excessos. E quanto mais beber, mais os amigos vão achar que o cara é legal, o cara é descolado. Por incrível que pareça, quem está bebendo mais hoje, de acordo com uma pesquisa que eu estava vendo aí do Ministério da Saúde, são as meninas que estão consumindo mais bebida alcoólica do que os rapazes, os jovens. A gente foi avaliar aí os dados do SUS, né, do Ministério da Saúde, enfim, a gente constatou isso através dos socorros que são feitos, né, pelos prontos-socorros, né, sexta-feira, sábado. O índice de meninas é maior do que o de meninos hoje. Eu fiquei espantado com isso também. Mas enfim. Então, como que a gente pode não desanimar e a gente vê aqui a palavra de Joana? Em face das circunstâncias, não te surpreenda com a paisagem emocional aflitiva que vemos entre os homens hoje em dia em toda parte. Ou seja, para algo que foi escrito há décadas atrás, a coisa está bem atual. Esse alerta está atual. A gente não podia imaginar que quando chegou, né, o Espiritismo, o estudo fizesse a coisa melhorar lá para os idos de 1800, mas a coisa ainda está um pouco complicada. Estamos precisando estudar cada vez mais, né? Nossa vida, né? A gente poderia buscar a vida um pouco mais simples, a vida ecológica, né? Mas por outro lado, a gente está buscando as emoções cada vez mais exacerbadas, os excessos, ou seja, na alimentação, na busca pelo dinheiro, seja na afetividade, na sexualidade, ou seja, são os extremos. Os extremos estão cada vez mais próximos e remete àquele ensinamento do Evangelho, né? Deixa o joio, né, e o trigo crescer juntos.
Quando eles estão pequenos é difícil saber quem é um, quem é outro. Mas depois que ele cresce um pouco mais, aí fica, né, fácil entender o que é o joio e o que é o trigo. Hoje está cada vez mais fácil saber, né, o que é o joio. O joio é o mato, né? Não apenas isso. Estado d'almas inquietantes dominam grande faixa da humanidade, diz Joana de Ângeles, como decorrência de fatores socioeconômicos, psicológicos, que atestam a precariedade dos valores sobre os quais foi erguido o sucesso da inteligência. Será que é isso mesmo? A gente já tentou construir vários modelos socioeconômicos, né? No começo do século passado, era o socialismo ou o comunismo. Teve aquelas revoluções em várias partes do planeta, né? Em vários países, na Rússia, na China, e inclusive acompanhado de muita violência, né? Quanta morte não aconteceu, quantos desencarnes não aconteceram lá com Stalin e tantos outros, em busca de uma sociedade que fosse igualitária. Só que, ao invés dessa sociedade ter nascido de dentro dos seres para fora, como uma consequência natural, foi de fora para dentro. Ó, a gente vai enfiar essa nova ordem social em você, né? Goela abaixo. A casa que era sua não é mais. A fazenda não é mais sua. Nada é de ninguém. Tudo é de todo mundo. Passados 100 anos, aí a história nos mostra. O modelo não deu muito certo. Ninguém estava feliz. A maioria desses países abriram mão desse modelo, conquistado através de revoluções, e aparentemente nos últimos 20, 30 anos, desde que derrubaram, né, o muro de Berlim, então é o capitalismo, né, o acúmulo de riquezas. Mas quais são os argumentos desse modelo? Vamos acumular riqueza, porque quando a gente acumula riqueza, a gente pode fazer o que a gente quer. A gente pode construir fábrica, gerar novos empregos. Esse modelo também não brota de dentro do ser humano. É um modelo que se apoia no egoísmo, ou com o falso argumento de que a pessoa que acumular bastante vai ser boazinha para distribuir, repartir, compartilhar. Não é o que acontece. Poucas famílias, poucos grupos, né, têm as ações de quase toda a riqueza do mundo e eles determinam, né, falam, não, nós precisamos de mais lucros. O que a gente faz? Demite os mais velhos. É por aí que acontecem essas coisas, em nome da saúde financeira desse modelo ou dessas corporações. Então é um modelo que está aí, mas quanto tempo será que vai durar? Não sei. Qual será o modelo que vai, né, aparecer? Aquele que vai prevalecer. Aquele que vai, né, sair espontaneamente do ser humano e que vai estar todo mundo de acordo. Não é o comunismo, não é o capitalismo, né? Não existe ainda isso na Terra. Então não dá para dar um nome. Um modelo fraterno. Um modelo fraterno de sociedade. Onde não haveria miséria, né, nenhum excesso, tanto para menos quanto para mais. Mas a gente não pode desanimar, porque a gente está vendo tudo aparentemente afundando. Onde que está, né, a haste, né, a pilar, a coluna, né, que ainda resta para sustentar vibratoriamente um mundo que está se destrambelhando. Se não formos nós mesmos com as nossas preces, com o nosso equilíbrio, com a nossa calma, com a nossa paciência, com a nossa resignação. Resignação não é aceitar bobamente ou passivamente as coisas que lhe acomete, mas é não se revoltar, é entender, é não se insurgir. Não achar que, olha, o único jeito, né, é quebrar tudo, é derrubar tudo, é prender todo mundo, né? A gente não pode assumir essa postura. Nesse momento, né, é mais ostensível, um intercâmbio inconsciente, né, com os espíritos que a gente tem por aí. A Joana diz, nesse momento, o que está acontecendo é um forte intercâmbio, né, ou seja, 7 bilhões de pessoas no planeta. A gente está muito mais sintonizado com o plano espiritual perturbado, desequilibrado, sofredor, trevoso, né,
retrógrado, violento, do que conectados com o plano espiritual luminoso, superior, dos mundos em que já superaram as mazelas. Mas é uma escolha nossa. É uma escolha. Ainda a gente sente mais prazer quando a gente se afiniza com as coisas, né, de baixo do que com as coisas de cima, porque a gente não entende muito bem as coisas de cima. As coisas de baixo dão mais prazer, os prazeres, né? Dinheiro, prestígio, fama, prazeres da bebida, dos excessos, prazeres sexuais, prazeres químicos. Quantos de nós, né, nos iludimos buscando preencher o nosso vazio interior, aquela insatisfação, com os químicos? É cocaína, é crack, né? É o álcool. O álcool não é ilegal, mas quantos flagelos, né, em decorrência do álcool? A gente busca refúgio no álcool. Ah, estou com um problema, estou estressado, né? E vai tomar um uísque para relaxar. Preciso relaxar. Fumo cigarro para relaxar. Muito tenso. Ou é o mau humor, ou a irritação, a raiva. É a mesma coisa, entre aspas, que a cocaína, que o crack é um veneno, né? Tal como o álcool, só que a gente não percebe. Ó, o alerta, né? A ciência, com muito custo, começou a dizer, olha, parece que os estados emocionais influenciam. Como que parece, né? Os estados emocionais interferem na saúde. Não parece, é certeza. O nosso pensamento interfere na nossa saúde física, né? As complexas cargas de informações negativas, né? Você acha que a gente está bombardeado com informações? Com certeza está. É tão difícil ver uma notícia gostosa hoje em dia. É tão difícil alguém fazer o bem que quando faz vira notícia, né? O normal, né? Quer dizer, deveria ser normal, mas é anormal. Fulana de tal achou 5 mil reais numa carteira na rua e devolveu. Vai lá, tudo quanto é emissora de TV, né? Vai todo mundo falar, não, por que a senhora, como é que é isso? A senhora devolveu 5 mil reais que a senhora achou numa carteira na rua? A senhora é doida? Fala, não, o dinheiro não era meu, era de outra pessoa, né? Com certeza deve estar precisando mais do que eu, trabalhou para ter esse dinheiro. Eles viram para o outro lado e falam, olha, o cidadão que achou o dinheiro sobrando e enfiou lá dentro da cueca, lá no Senado, sei lá onde, né? Ou seja, de onde é que brota a atitude nobre? É de dentro de nós. Nós não podemos desistir, desacreditar. A gente tem que ficar firme. A lição de hoje, dentro desse livro, né, Alerta, é fé e perseverança. Uma das propostas. Nós precisamos acreditar que a nossa vibração, o nosso pequeno exemplo, vai gerar fruto do mesmo jeito que as más atitudes estão interferindo na gente, estão desanimando a gente. Se nós não insistirmos, quem é que vai sustentar energeticamente o mundo? São as nossas preces, o nosso evangelho no lar e o jeito que nós pensamos, o nosso dia a dia, né? Minuto a minuto, dentro de casa, com os nossos colegas de trabalho, andando pela rua, tudo é vibração. Se a gente pudesse ver as nossas vibrações, né? A gente carrega, né, uma baia ao nosso redor, energético, com todos os nossos pensamentos. Isso pode nos proteger. Essa energia ao nosso lado pode nos proteger. Às vezes tem uma pessoa mal intencionada próximo da gente, né? Mas é a nossa vibração acalma, envolve aquela pessoa e ela deixa de fazer o mal que ela poderia fazer. Às vezes, aquela pessoa está tão energizada com as vibrações de todo mundo, porque quando a gente vibra no mal, parece que a gente não faz nada. Ah, eu não fiz nada. Mas o nosso pensamento ajudou aquele que queria fazer o mal a ter coragem. Sabia que o nosso pensamento negativo dá coragem para os malfeitores? São essas pequenas raivas, né, com os nossos parceiros em casa, a pequena raiva com o cobrador do ônibus, com o nosso chefe. Essas pequenas raivas, né, vão soltando as vibrações. Nada disso se perde. Essas vibrações saem pelo mundo, entram em sintonia com alguém que está fazendo mal
E a nossa má vibração é como uma pilha que aumenta a voltagem de quem quer fazer o mal. Portanto, a nossa pilha também pode aumentar a voltagem daquele que quer fazer o bem ou diminuir a voltagem de quem quer fazer o mal. É aí que a gente entra nesse pequeno momento, né, onde a gente fala assim: você gosta da programação aqui do templo? Você gosta do canal do templo? Então, sugere o canal do templo para outra pessoa. Pega o link das transmissões, não precisa ser desse programa Playtens. Pega o link ali da mensagem do Gilberto e coloca num grupo que você faz parte. Manda para o seu colega, para um familiar que ainda não assiste. Dá o like, né? Compartilha. Não é só o botão compartilhar, que ajuda muito. Mas se você compartilhar, né? Olha, eu estava assistindo um canal lá na internet, um canal do YouTube, onde eles estão falando sobre fazer o bem, onde eles falam para as pessoas fazerem uma prece dentro de casa, que eles chamam de evangelho no lar. Os espíritos falam com a gente, os espíritos ensinam que se a gente beber água fluidificada a gente não fica doente. Que tal você conversar sobre a programação do templo para alguém na sua casa? E também deixar o like, né, o joinha, que com certeza ajuda muito o canal. O joinha não é para mim não, tá? Não é para o Marco. O joinha é para o canal do templo. É para o templo, certo? Então, a gente aproveita para juntar a lição da Joana de Ângeles no livro, né, Alerta, para mostrar que, olha os pensamentos, não é um alerta? As complexas informações negativas, né, que estão sobre nós, assulam os desajustes. Eu fui lá procurar o que é o assulam. Assular é incitar os cães, né, para que mordam as pessoas, né? É ficar cutucando. Tem gente que bota o cachorro para morder os outros. Ou seja, essas informações negativas assulam os desajustes de todo tipo de pessoa. A gente pensa que a televisão está dando notícia para a gente saber o que está acontecendo, mas do jeito que está sendo feito, eles estão aumentando o mal. Não está só informando, está propagando o mal. E principalmente se a gente liga a TV, né? E fica lá, não, eu quero o canal que fala da polícia, não, eu quero o canal que fala do helicóptero lá em cima do acidente, né? Pois é. Os espíritos obsessores, quando querem prejudicar uma família, sabe o que eles fazem? Não sou eu que falo, é André Luiz que fala. O obsessor vai lá, ele abraça o bujão de gás, está num dos livros do André. Abraça o bujão de gás e fica vibrando veneno mental no bujão de gás. Aí o gás vai lá pro fogão, envolve a comida, né? Agora imagina, você fez aquela comida com tanto carinho, né? Aquele refogadinho gostoso, ele leva para frente, né? 14 assassinatos vindo da TV, e derramou sangue, a polícia teve tiroteio, e o ônibus incendiou, né? Aí, aquele prato de comida, né? Fica cheio de veneno da televisão. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, é um alerta. Olhar com os olhos da sabedoria. Apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: conhecei tudo, retenha o bem de todas as coisas. Então a gente não pode achar que a gente vai se proteger desligando a televisão só e se isolar do mundo. Não vai ter mais televisão, né? Não vou mais assistir jornal, vou mudar para uma casa lá no sertão, não vou falar com ninguém, né? Assim eu vou me proteger do mundo. Nós temos que interagir com o mundo. A gente precisa estar no meio das pessoas. Quem é que vai fazer o bem lá no mato, no meio do mato? Lá na Serra do Japi? Ninguém. A gente só pode fazer o bem no meio das outras pessoas que estão necessitadas. Por quê? Às vezes, só do nosso equilíbrio. Ninguém está pedindo para você virar uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, mas não é você se isolar do mundo. Pelo que a gente vê essas notícias, né, a gente tem os olhos da sabedoria, os olhos do estudioso do Evangelho. Conhecei tudo, retenho o que é bom. Ah, estão começando a publicar em um canal novo, né, não sei o quê. Ah, não vou ver não, imagina. Não, dá uma olhadinha para ver do que se trata. É diferente você olhar, né, e falar, nossa, é um canal bom, né? Tudo isso é um treino mental. A gente não tem que fugir do mundo. Nós temos é que mergulhar no mundo. Nós somos o braço de Deus, as mãos de trabalho de Deus na terra. Se não fôssemos nós, mandaria o Cristo de novo, né?
para ensinar todas aquelas coisas, para ser apedrejado, né? Então a gente precisa ter essa inteligência emocional. E ainda, Cristo vibra por nós. Pode não estar aqui presente, mas ele vibra por nós, porque ele nos deu as instruções. Ele deu sua vida para nos deixar as instruções. Morreu lá, pregado na cruz como um criminoso. Mas nós somos os braços dele na terra. Porque se não fomos nós, quem vai ser? Quem? Somos nós. Você, cada um que assiste a programação. Então, essas informações atiçam os desajustes, né? E o apressar das horas, a gente vive com pressa, né? E com a internet, né? É tudo muito mais instantâneo. Antes, para falar com um colega, né? A gente tinha que ir no orelhão, colocar ficha, conversar com alguém, falava, vou na sua casa e tal. Hoje em dia é muito mais simples. Hoje em dia a gente abre o celular, o smartphone, instantaneamente a gente já está dentro da casa de alguém, em outro estado, em outro país. Hoje é muito mais fácil. Só que hoje em dia a gente só quer prazer. Toda parte que não dá prazer a gente quer fugir. Mas a vida de um espírito encarnado num planeta de expiação e provas tem os seus momentos de prazer. Mas o grande prazer, né, é progredir, é crescer, é perdoar, é semear o bem. Só que a gente é bombardeado, por invés, né, dessas coisas boas, é bombardeado pelo prazer, pelo dinheiro, para mostrar que tem que ganhar mais, né? Porque a gente, né, quer ter a mulher mais bonita, quer ter o carro mais potente. É isso que a gente é bombardeado. É o consumo o tempo todo. Então, a gente tem que entender as notícias que a gente vai recebendo, né? Puxa vida. Então, olha só, o prazer excessivo em detrimento da paz construída na base do dever cumprido e do amor superiormente vivido, essa plataforma, se a gente pudesse construir para o nosso espírito, nenhuma crise econômica, nada, crise de saúde, nada derrubaria a nossa paz. Jesus falou isso. Viu uma mulher pegando água no poço e falou assim, olha, eu tenho uma água que quem beber não vai sentir sede nunca mais. E a mulher, não entendendo nada, disse, é mesmo? Então, me dá um gole dessa água, né? Como é que chama aquele negócio lá? Aquele negócio de barro que o pessoal levava água. Moringa, né? Me dá uma moringa dessa água, né? Ou seja, essa paz que a gente conquista, né, com o dever cumprido, com amor vivido, ninguém tira de nós. A gente pode ficar sem trabalho, né? Enfrentar um momento de dificuldade, falar é fácil, né? Mas desse testemunho que é difícil. Surgem momentos onde a gente supõe que não vai mais aguentar essa situação desesperadora. Todos parecem que são nossos inimigos. Todos parecem que são ingratos. A gente faz uma rápida avaliação do nosso esforço e aquilo que a gente está colhendo, e aí acha que o que está colhendo é muito pouco, se considerar o muito esforço que a gente está fazendo. O mundo hoje quer convencer a gente, né? Eu vou fazer esse esforço todo. Não está valendo a pena o retorno. É muito pequeno. O lucro é pequeno. A mente descontrolada nega-se a fixar os bons ensinos. E a afetividade recusa-se a largar os campos das relações, receando a todos rejeição e abandono. É o orgulho falando, né? A pessoa está seca das emoções, está sozinha. Só que ela tem mais medo de ser rejeitado do que coragem de buscar, de procurar, de encontrar os bons sentimentos. Quando a gente é adolescente é assim, né? Como é que eu vou falar para uma menina que eu gosto dela e se ela não gostar de mim? Depois a gente fica adulto, parece que cresceu, só que a gente continua se comportando desse jeito. Não vou falar, né? Porque podem zombar de mim. A gente não fala dos nossos sentimentos porque a gente tem medo, até quando adulto. A gente fica sozinho, fazendo aquela cara, puxa vida, né? Não estou aproveitando a oportunidade. Aí depois, o que vai fazer? A pessoa que quer casar, né?
A pessoa que não fala dos seus sentimentos, mas a pessoa quer casar. Aí ela vai fazer promessa para o Santo Antônio. Não, vai lá e fala, olha, rapaz, eu gosto de você. Ô moço, eu gosto de você. Fala, mas eu não gosto de você. Tá bom, então vá com Deus. Né? Mas a gente só quer a reciprocidade o tempo todo. A gente não quer as recusas para nos fortalecer. Só que as recusas nos fortalecem. Né? Só que hoje a gente busca sempre a perfeição. As pessoas mais bonitas, as pessoas mais ricas, mas não são pessoas reais. Né? A nossa realidade, as pessoas que estão no mundo não são perfeitas. Porque se fosse perfeito, não precisaria fazer um monte de cirurgia plástica, né? Também. Ou seja, a gente está num projeto de melhoria. Às vezes esse projeto de melhoria demora 50, 60 anos. Demora bastante. Ele pode ter pressa. Né? Então é o seguinte, nós estamos falando desse livro Alerta. Tá? Livro Alerta. Esse livro é da nossa irmã Joana de Ângeles, é uma psicografia do espírito Joana de Ângeles, através do sensitivo Divaldo Franco. É um alerta. Né? Eu tenho certeza que as pessoas têm ouvido muito sobre os alertas pela internet, nos canais que falam sobre espiritualidade, no próprio canal do Tempo, canal do Gilberto também. Mas a gente precisa se atentar às lições que já foram nos trazidos, os alertas, para que a gente tenha uma vida melhor. Não os alertas dos problemas que a gente pode enfrentar. Entenda que a gente precisa considerar, né, essas lições, mas tem que dar atenção às coisas boas. Porque se a gente der atenção às coisas ruins, a gente acaba sintonizando aquelas pessoas com comportamento errado ou equivocado, porque a gente só fica pensando naquilo. Sem querer, a gente sintoniza aquilo que está acontecendo errado, aquilo que pode acontecer errado. Então, a lição, né, é para a gente prestar atenção. Se a gente prestar atenção passo a passo, a gente escorrega. Se a gente andar desatento no chão molhado, a gente tropeça, escorrega e cai. Mentalmente é a mesma coisa. Se a gente não vigiar os pensamentos, prestar atenção nos pensamentos, a gente escorrega nos pensamentos. Todo projeto acontecem coisas inesperadas. É um processo de crescimento, processo evolutivo. Acontecem coisas ruins também. Cumpre, porém, o que diz aqui, não se permita colher azedume nem pessimismo. Fujamos disso. A nau humana não se encontra no mar à deriva, perdida. Jesus comanda a terra, e leis soberanas estabelecidas por Deus, diz a Joana, zelam pela destinação gloriosa da criação. Se a gente esquecer disso, parece que a gente está perdido. Só que não. O comando está estabelecido. Simples assim. Mas eu não entendo que Deus é esse que a gente vê tanto sofrimento por aí. Né? Então, eu deixo a sugestão. Chegue em casa, né? Se estiver no trabalho, ou então se você estiver em casa, pega o livro, né? O Evangelho. Aí você vai entender assim, por que acontece essa tragédia, esse tsunami, terremoto, morre 20 mil, 30 mil, são todos espíritos devedores da lei? Está lá no Evangelho. O espírito responde, a grande maioria sim. Então quer dizer então que no meio dessas pessoas morrem pessoas inocentes que não tem nada a ver? Morrem. Aí a gente pergunta, mas isso não é injusto? Aí o espírito responde assim, vocês só enxergam com os olhos de vocês, onde tudo é essa vida só. Estão com os olhos da eternidade. O que são esses 80 anos que a gente passa por aqui? Mas por que Deus permite que aconteçam essas tragédias? É incêndio, são esses desencarnes coletivos, né, dos aviões que caem, morre tanta gente. E o Espírito responde, para acelerar o progresso da humanidade. Para espiar e acelerar o processo. Mas é uma judiação, né? Não, Deus não existe. Porque se Deus existisse, não teria acontecido isso. Aí os espíritos dizem o seguinte, as grandes convulsões telúricas acontecem para acelerar o progresso da humanidade.
Se não fosse assim, a gente levaria milênios para alcançar o progresso, né? Que a gente alcançaria, né, com uma dessas convulsões, essas revoluções, né? E a gente vê que até na hora do que a gente entende como destruição, o plano divino está no comando. A gente é que não consegue entender, a gente está aqui para tentar entender isso tudo. E aí vem esse alerta, certo? Bom, esse é o programa Playtens. Toda a sexta-feira a gente está aqui. E a gente vai chegando ao final, né, Gustavo? A gente já está chegando no finalzinho do programa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, compartilhando sobre esse livro. O programa Playtens costuma falar sobre literatura espiritualista, psicografia, as artes ou a manifestação espiritual nas artes, como no cinema, como no teatro, como nos filmes e principalmente uma grande manifestação de arte que é a literatura, os livros. E quando nós não fazemos, convidamos os espíritos para fazer. E é por isso que nos unimos, médiuns, com espíritos, para trazer nessas artes uma obra literária como essa. Um alerta para que você mantenha os olhos abertos, os ouvidos abertos e tenha uma atitude retilínea com o que o Cristo, ou com aquilo que o Cristo nos propõe. Certo? Bom, programa Playtens toda sexta-feira, nessa mesma faixa de horário. Hoje é dia 10 de junho, amanhã é sábado, tem atendimento espiritual aqui no templo, período da manhã e período da tarde. Tem atendimento em Maringá, certo? Maringá, no Paraná. Você é convidado a partir das 10 horas da manhã. Tem atendimento em Ribeirão Preto, tem atendimento no Santuário a Santa Sara também, ó, às 10 da manhã e às 15 horas. Onde tem mais atendimento, deixa eu ver se eu me lembro, Caxias do Sul, não posso esquecer de Caxias do Sul também. É todo sábado em Caxias, tá? A partir das 10 horas. Tudo aparece aí na tela. E aparece também nosso endereço, ó, Ribeirão Preto, também. Pessoal, sempre de portas abertas para te atender todos os sábados também, a partir das 9 da manhã. Lá começa um pouquinho mais cedo. 9 horas da manhã. E aqui em São Paulo, às 10 e às 15 horas, todos os sábados tem atendimento com os irmãos espirituais, certo? Tem gente que não gosta quando eu falo, mas não importa se é o cigano, não importa se é o caboclo, se é o preto velho, se é o baiano, não importa se são ciganos, não importa se são os doutores, o que importa é que são espíritos que querem nos ajudar, certo? E a gente está aqui para propagar, somos propagadores da mensagem dos espíritos. A gente vai encerrando o programa aqui, quero te agradecer, deixa o like, o joinha, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito e também torne-se membro. Sabia que o Gilberto vai gravar algumas mensagens exclusivas para membros? Certo? Então tá, quer ficar por dentro? Aí é uma contribuição mensal. Hoje em dia é R$ 6,99, R$ 6,90, R$ 6,99. A gente vai fazer um pequeno ajuste no valor, vai aumentar um pouquinho esse valor, pedir um pouquinho mais a sua ajuda, mas ainda assim se torne um membro, que isso nos ajuda muito nas obras, nas caravanas, na entrega das cestas básicas. No bazar, tem o bazar aqui, mas enfim, no nosso site www.tens.com.br você acompanha tudo o que acontece, todas as atividades, tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. E no nosso Instagram, quase que em tempo real, né, do Just in Time, você vê tudo o que está acontecendo nas caravanas de luz. Vê lá o Gilberto, vê lá a equipe chegando nas vans, fazendo a montagem do local, fazendo atendimento, voltando para São Paulo, e assim que a gente segue com os atendimentos espirituais, certo? Fraternal abraço, uma ótima tarde de sexta-feira, um ótimo final de semana, e daqui a pouco Maria ao seu lado. Muito obrigado, salve Jesus, salve Maria Santíssima.